Bem-vindos a todos. Venha comigo que eu quero fazer um comentário muito importante nesta palestra para explicar algumas coisas. Não é possível a gente explicar todas as coisas, né? Temos que amar uns aos outros, temos que também perdoar uns aos outros, temos que fazer o bem, né? Temos que fazer o bem para todas as pessoas e ter paz com todas as pessoas, né? Ter paz com todos, né? Sempre levar a boa semente para todas as pessoas. Fazer o bem é a gente orar para aqueles que necessitam e para aqueles que nos odeiam, orar para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por situações difíceis, né? Então devemos pedir ao Criador que abençoe a todos, né, os cidadãos de todas as nações e semear a boa semente, porque nós temos uma missão como mordomos, como mensageiro da paz, né, como sal da terra e luz do mundo, né? Temos que levar a boa semente. Temos que preocupar moderadamente com as pessoas, fazer a oração e intercessão para que Deus abençoe outras pessoas, não preocupação em excesso, né? Porque tem muita gente que tem excessos, né? Ele não se preocupa, não se cuida de si mesmo. Quanta gente que ele não se cuida da sua vida, né? Vida pessoal, né? Da sua imunidade, da sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida sentimental. Mas ele preocupa com os outros, ele fica preocupado, estressado, né? Então, cada um tem que se cuidar, né, da sua autoestima. Tem pessoas que vivem sempre desanimado, né? Pensamentos negativos. Então, está aí, né, a todos, né, que assiste a nossas palestras, precisamos ter autoestima, precisamos mudar, não viver assim desmazelado, desanimado, né? Aquele que é jovem, né? Procurar ter um estilo de vida, ter uma roupa boa, né? Não viver assim de qualquer jeito, mas levantar o seu astral, né? Não viver com baixo astral, mas com a autoestima lá em cima, se cuidar da saúde, do seu visual, né? E fazer o bem a todos, né? É claro, né, que as pessoas têm que fazer o bem, mas não quer dizer que as pessoas têm que dar, né, a sua blusa, né? Tá com frio, eu vou arrancar a blusa, vou dar a blusa para o outro e ficar sem a blusa. Não quer dizer que eu vou arrancar minha camisa e andar sem camisa para poder ajudar os outros. Não quer dizer que eu vou ter que tirar
por exemplo, tirar o pão do filho, né? Tirar o pão da mesa para poder ajudar o outro. Nada disso. Não precisa cometer excesso, né? Também não quer dizer que eu tenho um pomar de fruta ou tenho algumas frutas, eu vou dar fruta estragada para os outros. Não. Ah, eu tenho umas bananas lá, mas a banana tá tudo preta e eu vou dar para os outros. Ah, eu tenho uma laranja lá, a laranja tá até estragando e eu vou dar aquela laranja para o outro. Ah, eu tenho um limão lá, eu vou levar, vou distribuir o limão. Mas o limão já tá tudo, já tá estragando o limão e tá, né? Quer dar limão estragado para os outros, quer dar as coisas estragadas para os outros. Não é assim, né? Fazer o bem é diferente, né? Tem ali, por exemplo, vários pés de banana e tem umas bananas lá que ainda está verde, mas pode estar no ponto já de pegar aquele cacho, né, de banana e retirar do pé e pôr para madurar. Mas eu não gosto de banana, então eu vou pegar e dar para alguém, né? Eu não sou muito dado a essas frutas, não gosto muito de comer banana, então tudo bem, mas não podemos fazer o bem, por exemplo, dar uma roupa tudo velha, tudo rasgada para as pessoas, ou frutas, né, estragada para os outros. Não é assim. As pessoas têm que ter um equilíbrio, né? Não quer dizer também que vai tirar o pão da mesa para dar para as pessoas. É que nem o caso dos pets, né? Pessoas têm dó, né? De muita gente que sorta filhotes, né? De pets na rua. Ah, eu vou pegar todos eles. Eu vou ponhar dentro do meu quintal. E fica com aquela dó, né? Aí lota a casa de pet. Não é assim. A gente tem que ver os nossos limites. Nunca cometer excesso. O problema hoje não é fazer, não é, não, eu não sou contra fazer o bem. O problema é os excessos, né? É o excesso, a pessoa comete excesso. Ele quer fazer o bem, ele comete excesso. Ele vê uma pessoa necessitado, ele comete excesso, ele exagera, né? E tudo tem que ser moderado. Até uma alimentação boa que a gente vai comer não pode cometer excesso, né? Que nem eu gosto de uma paçoca, né? Tem muita gente que gosta de paçoca. Não quer dizer que a gente gosta da paçoca que a gente vai comer 5, 10 paçoca. Não é assim. A saúde não é assim que a gente tem uma saúde equilibrada. Não é dessa maneira. Comer uma paçoca é o ideal, né? É o ideal. É que nem comer 2 castanhas do Pará. É o ideal. Não quer dizer que a gente tem que comer, né, muitas castanhas, porque as castanhas são boas, mas em excesso também ela não vai fazer bem, né? Porque ela também tem o óleo natural, né? A castanha tem o óleo natural, né? O coco também, né? Então tudo que é excesso é o que está acontecendo nesses tempos, né? E tem de tudo, né? A gente vê que hoje se planta de tudo, né? E as vitaminas estão nos pomares, nas frutas, nos grãos, nos cereais, nos integrais, estão lá, né? E é muito falado, muito comentado, mas mesmo assim a gente vê pessoas desnutridas, né?
desnutrido porque não se alimenta certo, né? Come só lanche, não come aquilo que tem vitamina, que tem minerais, né? Que tem várias vitaminas, não come. E mesmo que se comenta muito, mesmo que se fala muito na internet, que todo mundo tem internet, e tem gente desnutrido, tem gente ficando anêmica, tem gente passando frio, né? Como eu tenho comentado, né? No meio familiar, né? No meio familiar, eu tenho falado que hoje mesmo que é informado, né, que no tempo do frio as pessoas têm que se agasalhar. A gente vê gente, um frio tremendo e pessoas só de camiseta regata, né? Regata, não sei, aquelas camisetas que não tem manga, não tem nada, camiseta simples, um short de short, né? Não usa blusa, a gente olha e fala, puxa vida, o que está acontecendo com essas pessoas? Pessoas até de idade, um shortinho, né? As moças, ou o moço que seja, um short, uma camiseta que não é de frio, e aquele frio tremendo, e as pessoas sem camiseta, passando frio. Então não é assim. Mesmo que a pessoa não sente muito frio, mas o dever é usar sim uma blusa no tempo do frio. Agora, no tempo do calor, é claro, né, que vai usar aquelas roupas mais leves, porque está muito calor. Então a gente não é o Tarzan, né? A gente não é o herói, né? Que a gente é intocável. Não. Nós temos que preservar a saúde e no tempo do frio se agasalhar, né? É porque muitas vezes o jovem ele acha que ele pode passar frio, que não tem problema, mas é importante a gente usar uma blusa assim, né? As pessoas têm que se tocar, usar blusa, se agasalhar, né? Isso é importante para a saúde, não é porque é jovem e que acha que não vai ficar doente, que pode tomar frio, que pode fazer extravagância. Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Tem muito jovem que ele confia muito na força dele, né? E ele acha que ele não tem problema, que ele pode passar frio, que ele pode fazer o que quer, né? Fazer extravagância, né? Bebida forte, né? Bebida forte também que causa problema, bebida alcoólica, usar entorpecente, né? Ele acha que não tem problema. Quantas pessoas que usam, né, cigarros, né? E fica tossindo, né? Fumando cigarro, tossindo. E ele acha que aquilo lá para ele é bom, mas ele vai aos poucos, ele vai se desvanecendo, ele vai, vamos dizer assim, que ele vai morrendo aos poucos, né? Porque o cigarro, a pessoa que fuma muito, aos poucos ele vai prejudicando, né? Questão de anos, né? Vai anos, passa anos e vai indo, e sempre fumando. Vai chegar um tempo que vai dar problema, né? Nos pulmões. Aí quando ele pensar ou, né, se arrepender, falou, puxa vida, eu devia ter largado de fumar há muito tempo, né? E agora eu tô com problema no pulmão. Então as pessoas muitas vezes estão se intoxicando, envenenando, né? Envenenando com entorpecente, com drogas, né? Então, muitos até falam, eu sou a favor
a liberação de entorpecente, de drogas, mas só que as mães, né, as mães que têm um filho que é dependente químico, por exemplo, os juízes, né, os ministros, né, as autoridades não ouvem, né, principalmente as autoridades que querem liberar a droga, liberar o tráfico, liberar tudo, né? Liberar até o crime organizado. Eles não sabem o que as mães sofrem quando tem um filho que é dependente, né? Dependente de droga, de vício. Eles não sabem. E muitas vezes esses ministros, essas autoridades, eles nem param para ouvir uma mãe, né? Que chora pelo seu filho, né? Quando o seu filho está dominado, né? Ele é escravo do vício, do entorpecente, do álcool, do cigarro, né? De vários tipos de vício. Ele não para ouvir, né? Ele, já que defende uma política de liberação de drogas, ele não quer ouvir o cidadão, a dona de casa, o trabalhador, né, que tem um filho que precisa ser libertado, né, dessa dependência química. Ele não para, né? Então, gente, nada de excesso. Amar as pessoas não é cometer excesso. Amar as pessoas é orar um pelos outros, né? Orar um pelos outros. Abraão, né? E Moisés, assim, todos, né? Aqueles autores da Bíblia, né? Aqueles que estão registrados na Bíblia, eles oraram, né? A gente vê que Moisés, né? Que acho que é Moisés mesmo, né? Que houve uma guerra e ele levantou a mão, aí começaram a segurar a mão dele, porque quando ele abaixava a mão, aí o povo de Deus, né, o povo de Deus perdia a guerra. Aí eles começaram a segurar a mão, acho que é a mão de Moisés, né? Se eu não me engano, deve ser Moisés mesmo. Porque se ele abaixava a mão, perdia. Quando ele levantava a mão, o povo de Israel ganhava, né? Então, assim é hoje também. Temos que orar um pelos outros e não ficar preocupado em excesso, né? Muita preocupação, muito excesso, muito estresse, né? Muito nervosismo, né? Tem gente que acha que ele não suporta ouvir estas palestras que a gente faz por uma hora, né? Uma hora ou até segundo, tem gente que não suporta. Tem gente que ele ouve a gente falar, ele fica irritado, né? Muitas vezes ele se irrita ou ele não quer ouvir mesmo. Tem gente que não querem ouvir. Mas a gente tem que ouvir para aprender. Porque aqueles que querem aprender as coisas, ele tem que assentar em uma cadeira, né? E ouvir as nossas palestras para aprender, para conhecer. Quem não quer ouvir, também não aprende, né? Não aprende, né? Fica como o homem da caverna. O homem da caverna não sai da caverna, ele nunca vai conhecer o que está ao redor da caverna. Ele não vai conhecer. Por quê? Porque ele fica ali dentro da caverna, né? É que nem o tempo que inventaram a roda, né? Que as pessoas não sabiam que fazer uma roda era diferente, tinha que ser arredondada, né? E pensava que, né, no começo que a roda podia ser redonda, né? Mas não é redonda. A roda, ela tem que ser
ou seja, quadrada, né? As pessoas pensavam que a roda era quadrada, mas ela não é quadrada, ela é redonda, né? É quase que eu confundo agora, né? Ela é redonda, né? E assim é o homem da caverna, né? As pessoas têm que evoluir para o bem. As pessoas muitas vezes querem fazer retrocesso, né? A gente vê essas pessoas com essas ideologias erradas, né? Esses radicalismos, né? Tem gente, por exemplo, que ele não suporta ouvir os outros, ele acha que todos têm que ouvir ele e aceitar o que ele fala, né? Não é verdade? E tem que aprender a ouvir e aprender a falar e aprender a ouvir, né? O radicalismo, né? Tem pessoas que querem ser radical, né? O radicalismo não serve nem na política, nem na educação, nem na cultura. Tudo que é radical prejudica as pessoas, né? E eu sempre falo isso, as pessoas não podem ser radical e tem que aprender a ouvir os outros, né? Tem gente que não gosta de ouvir para depois falar. Ele só quer falar, mas não quer ouvir. Então, tem que sair, tem que sair da caverna. Tem que sair da caverna para aprender. Tem que ter perseverança e paciência para também ouvir, né? É preciso ouvir, né? E também ouvir a boa semente, a boa palavra, né? A palavra de Deus. A gente tem que sentar na cadeira, tem que ir numa reunião, numa casa de oração. Quando está falando a palavra de Deus, temos que ouvir. Ah, mas eu estou ocupado, eu não preciso disso também, eu tenho muito dinheiro. Todos têm que ouvir. O dinheiro é apenas um instrumento. O dinheiro não é felicidade. O dinheiro não é paz. O dinheiro é um instrumento que temos que usar para o bem. Ah, mas eu tenho um emprego e eu não posso ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir, tem que tirar tempo para tudo. Os jovens, né? Os avós, avós, os casados, o homem, a mulher, tem que ter tempo para passar com seus filhos, tem que almoçar junto, né? Aquele que é casado, que tem seus filhos, tem que reunir na hora da ceia, fazer um agradecimento a Deus, agradecer pela ceia, junto com seus filhos, com seu marido, com seu esposo ou com sua esposa. Tem que reunir, tem que conversar com o filho, tem que conversar com a esposa, tem que conversar com o esposo. Tem que ter diálogo. Sem diálogo, sem comunicação, sem entender, né? Quando vai fazer um negócio, tem que reunir, tem que conversar. É casado, tem que conversar, tem que ver se o negócio dá certo, se vai dar problema quando vai fazer um negócio, vai fazer uma compra. Não faça nada precipitado, tem que meditar, né? Tem que ver se dá certo, se não dá. Nada precipitado, tudo que faz precipitado pode dar errado, né? Então está aí, né? E eu quero comentar hoje sobre magnésio, né? Vamos ver aqui vários tipos de magnésio. Vamos ver, as pessoas precisam saber, né? Sobre os magnésios, né?
Conheça os tipos de magnésio e seus benefícios, né? O magnésio, de modo geral, possui diversas propriedades bioquímicas para o nosso organismo, né? Quando não é consumida na quantidade necessária diária, é necessário que seja consumido através de suplementos. Então, aqui tem 8 tipos de magnésio para você entender a diferença e quais as vantagens de usar cada um desses, né? Alguns tipos de magnésio que existem são, quero explicar agora, quero falar detalhado. Magnésio taurato, né, o primeiro. Segundo, óxido de magnésio. Eu estou vendo aqui na tela do computador aqui, porque a gente não pode só falar, a gente tem que ler e ter algumas comprovações para não falar besteira, né? Não falar besteira. Então vamos aqui. Primeiro, taurato. Segundo, óxido de magnésio, né? Terceiro, carbonato de magnésio. Quarto, cloreto de magnésio. Quinto, magnésio quelato. Sexto, treonato de magnésio. Sétimo, magnésio glicil ou glutamina, né? Oitavo, magnésio dimalato. Então, tem vários tipos de magnésio, né? O magnésio treonato é importante para o cérebro. O magnésio treonato é para o cérebro, para o problema, para a memória, né? Para a memória. Então, é muito importante, né? Magnésio taurato também, que é um magnésio, é um suplemento composto por magnésio e taurina, né? Também tem várias funções, né? O magnésio, a função do magnésio taurato é pessoas que têm ansiedade, né? Então, é muito importante, né? O magnésio taurato para a ansiedade é importante, né? Magnésio taurato é muito bom para a ansiedade e acontece pelo poder de exercer efeito sedativo também, né? E tem vários benefícios, né? O magnésio taurato, por exemplo, ele é modulador o perfil lipídico, né? Modulador do perfil lipídico, magnésio taurato diminui o risco de arteriosclerose, né? O magnésio taurato também, ele exerce efeito anti-hipertensivo, né? O magnésio taurato também melhora o desempenho esportivo. O magnésio taurato também diminui o risco de doenças cardiovasculares. O magnésio taurato também ajuda na redução do risco de desenvolver diabetes. Vamos ver o óxido de magnésio. É tudo magnésio, né? Só que tem várias funções, né? Tem alguma mistura em vários tipos de magnésio, né? O óxido de magnésio é um produto natural, obtido a partir da calcinação do mineral magnesita. Isto é, o carbonato de magnésio, tendo aproximadamente 60% do peso do magnésio, né? É uma das funções
né? Que ajuda, né? É antiácido, né? Para ativar ou aliviar, né? A dor estomacal e é laxante de curto prazo, né? O magnésio, né? Tem o hidróxido de magnésio, tem um magnésio que vende, que é esse mesmo, né? É esse mesmo que é bom e é laxante, né? É uma das suas funções, que é o óxido de magnésio, a função como antiácido para aliviar o alívio da dor estomacal e é laxante de curto prazo, né? Ele é muito bom, sim. Além de outras funções, né? Ele tem outras funções também importantes, né? Laxante, ajuda bastante, né? Além disso, outras funções importantes que ele oferece enquanto laxante antes de uma intervenção cirúrgica para um rápido esvaziamento intestinal. Ele é bom também, o magnésio, né? Ou então é aquele que se vendia e vende na farmácia, né? Leite de magnésio, né? Acho que é isso mesmo, né? É leite de magnésio, é esse mesmo, né? Carbonato de magnésio também é um mineral também da magnesita, né? Extraído de explorações minerais, né? E assim como o óxido de magnésio, né? Então está aí e ele é muito importante, ajuda na recuperação acelerada dos músculos, né? O magnésio é carbonato de magnésio, né? E ele proporciona mais energia para o organismo, protege o estômago, incentiva a divisão celular, ajuda no fortalecimento dos dentes, ossos, tranquilizar pessoas com hiperatividade. O cloreto de magnésio é aquele simples, é vendido nas farmácias, né? É vendido assim, em pacotinho e também em cápsula, né? Em cápsula. Cloreto de magnésio é bom para várias funções, né? O cloreto de magnésio tem várias funções culinárias, né? E serve para proteger o organismo de uma grande quantidade de problemas, né? Vamos ver os benefícios do cloreto de magnésio. Vamos ver aqui. Melhora o funcionamento do intestino devido às suas funções laxantes. Ele sorta o intestino, né? Melhora o funcionamento do sistema imunológico. Regula os níveis de glicose circulante no sangue. Regula. Vamos ver aqui. Regula o funcionamento da insulina. Para prevenir o aparecimento de cãibras também, ele é contra a cãibra, aumenta a energia durante o treino, melhora a recuperação muscular e tem o magnésio quelato, né? Vamos ver, o magnésio quelato, ele é muito importante também, é conhecido como glicinato ou bisglicinato de magnésio, né? O quelato auxilia na contração e relaxamento dos músculos, né? Então está aí, né? E pode ser indicado enquanto suplemento para atletas, né, que faz exercício físico intenso, né? E também para as grávidas também elas podem usar, né? Mulheres grávidas podem, né? Ela também participa do processo de fixação de cálcio nos ossos, né?
ele, né? É o que é o magnésio, né? Ele faz parte, né, do processo de fixação de cálcio nos ossos, de forma que contribui, então, para o fortalecimento dos ossos, né? O magnésio quelato também tem efeito analgésico natural também, que promove a redução de dor, recuperação muscular, melhora o desempenho durante a atividade física, né? Então está aí, né? É muito importante. É muito importante, né? A gente compreender que há vários tipos de magnésio. Agora, o magnésio treonato é para o cérebro, é muito bom. As pessoas tomar o magnésio treonato é muito bom para o cérebro, com certeza. Agora, para quem tem o intestino sorto, tem que evitar, por exemplo, aqui, tem que usar o magnésio demalato. O demalato e o treonato não soltam o intestino, né? Não mexe com o intestino, né? Então está aí, não solta o intestino. Agora, o quelato, ele solta o intestino. Magnésio quelato, ele solta o intestino. Quem tem o intestino solto não pode tomar o magnésio quelato. O quelato não. O treonato e o demalato pode tomar, que não tem problema e vai ajudar com certeza, né? O treonato, o magnésio importante também, né? Que o treonato, ele reduz o estresse, a ansiedade, né? Ele é eficaz para o tratamento de mal de Alzheimer também, né? Melhora a vamos ver aqui, melhora também a densidade e a função neural. Alivia os sintomas da enxaqueca, né? Então, o magnésio treonato, ele é bom para quem tem estresse, ansiedade, né? Tem mal de Alzheimer, né? Melhora a função neural, o problema do cérebro melhora, a pessoa tem mais o pensamento mais firme, né? Ajuda, né? Então é bom o magnésio treonato. Não é medicamento, né? Tem gente que às vezes a gente fala ou comenta, tem muita gente que interpreta, eu já tomo muito remédio, eu já tô, nossa, eu tenho uma farmácia, eu tomo muito remédio, mas o magnésio treonato não é remédio, é necessidade. As pessoas têm necessidade de ter magnésio no corpo, né? Para poder sobreviver ou para poder viver, né? Porque se ele faltar o magnésio, ele não vai ter memória boa, vai dar cãibra, vai dar dor na perna, vai dar a mal circulação também, porque o magnésio ajuda na circulação do sangue, nas veias, né, da perna, do corpo. O cérebro precisa de magnésio. Então é uma necessidade, não é medicamento. É um suplemento que as pessoas têm que ter a vida inteira. A vida inteira as pessoas precisam ter magnésio. E muitas vezes o corpo não tem, né, a quantidade certa. Então começa a doer na cabeça, começa a doer nas costas, a coluna, dá inflama a coluna, pega um peso, fica inflamado, dá um mau jeito no corpo, ou então na perna, começa a doer a perna. É falta de magnésio, não é remédio. Então tem que explicar que as pessoas pensam que é remédio. Não, eu vou se intoxicar de
de remédio, eu já tomo remédio. Não, isso não intoxica. O magnésio não intoxica. Ele ajuda. Aí tem um magnésio glicilglutamina também, que também é um magnésio. O magnésio glicilglutamina é o tipo de magnésio quelado com uma molécula de glicina, né? É uma D-glutamina. O magnésio dimalato também. O dimalato, ele melhora a produção de energia no organismo, protege também o bom funcionamento do músculo, né? Ajuda na absorção do cálcio, combate a cãibra, a fraqueza muscular, auxilia na redução do estresse, ansiedade, depressão, a redução de arritmia cardíaca e dores no peito. Pessoa que sente dor no peito e o coração fica batendo, dispara, esse magnésio aqui, ele vai diminuir esse disparo no coração. Pessoa sentindo dores no peito, e não pode sentir dor no peito. Então, o magnésio, ele vai eliminar isso daí. Redução da fadiga crônica, dores muscular, fibromialgia, osteoporose, o corpo dói todo, não dorme, não consegue dormir, né? Melhora a memória, reduz a insônia, né? Tudo isso. O magnésio é importante, importantíssimo, né? O treonato e o dimalato, né? O dimalato não dá problema no intestino. Pode usar que não dá problema no intestino, né? Só dá problema para o intestino é aquele que eu tenho falado, né? Que é o magnésio queolato. O queolato sorte o intestino, mas o dimalato não. Pelo contrário, ele melhora as pessoas, melhora o sono, melhora tudo, né? Então está aí, né? Eu estou olhando para cima aqui, porque eu estou olhando na tela do computador, né? Eu tenho que olhar para cima, né? Então, eu preciso olhar para cima. Eu não posso ficar olhando para vocês, né? As pessoas que vão assistir o vídeo. O certo, eu tenho que olhar para o lado que as pessoas estão assistindo, mas eu olho para cima para poder ler alguns comentários, né? A gente sabe de tudo, mas a gente tem que ler alguma coisa, né? Para poder esclarecer, né? E eu quero dizer que tem 28 ou mais, né, alimentos ricos em magnésio, né? Tem muitos alimentos ricos em magnésio, sim, né? Os alimentos ricos em magnésios, principalmente são as sementes, né? As sementes têm muito magnésio, né? E aproveitando essa oportunidade, eu quero mais uma vez comentar que tem esse xarope aqui, né? Composto de própolis e mel. Isso também é muito bom, né? Composto de própolis e mel, né? É muito bom. É composto de mel, própolis e agrião, né? Esse xaropinho, ele é muito bom, né? Muito bom. Vamos voltar agora para o assunto que nessa continuidade, né? Eu não posso parar, eu tenho que continuar comentando que o magnésio, ele está presente na semente. Por exemplo, as sementes de abóbora é rico em magnésio, né?
Tem muito magnésio a semente de abóbora, a linhaça tem, o gergelim tem, os frutos secos tem, né? Como amêndoa, né? Amêndoa, amendoim, cereais integrais como germe de trigo, aveia, né? E, além disso, o magnésio também pode ser encontrado em vegetais de folhas escuras. Por exemplo, o espinafre, né? O espinafre, a selga, né? Espinafre, a selga, né? A folha de couve, né? A folha de couve também é muito importante. E a couve também, a folha de couve, também tem muita fibra, né? Então, os vegetais de folha escura, né? Espinafre, a selga, folha de couve, né? E assim é importante, tem magnésio. O magnésio, ele é fundamental para o nosso organismo. E tem gente que sofre dor aí, eles fica tomando remédio, tomar remédio, vai no médico, vai no outro, e corre para lá e para cá e a dor não some, e vai aumentando o remédio. O doutor dá um remédio, não dá certo, aí aumenta, aí acrescenta 2, e acrescenta 3, daqui um pouco tem 10, 20 remédios para tomar e a dor não sumiu. E ele não dorme direito, né? Agora, é claro, né, que tem pessoas que precisam mesmo tomar medicamento, né? A gente sabe, tem pessoas que têm problema cardíaco, ele tem que tomar o remédio, não tem jeito, ele tem que tomar. Porque a gente sabe que o Criador, ele tem poder até de curar as pessoas, mas tem coisa que Deus não cura, tem coisa que a gente tem que controlar através de alimentação, né? Por exemplo, a hipertensão. A hipertensão, muitas vezes, através de uma mudança de alimentação, da nutrição, não precisa nem tomar remédio. A pressão é equilibrada, a não ser que a pessoa tem problema cardíaco. Aí ele não pode deixar de tomar o seu remédio, né? É que nem a problema de açúcar no sangue. Açúcar no sangue tem que tomar mesmo o medicamento, porque o açúcar, se ele aumentar em excesso, aí prejudica até a circulação, né? Não é que o Criador está desprezando as pessoas. É que muita gente ele pode viver mesmo tendo controle, né? Controle através da alimentação e tomando o seu medicamento, né? Para equilibrar o açúcar no sangue, ele pode viver, sim, ele pode viver muitos anos, desde que ele tome cuidado, né? Não coma, por exemplo, nada em excesso, como carboidrato, doce, né? Tem que evitar essas coisas, né? Então, não é que o Criador não é injusto. Tem muita gente que é curado, mas tem gente que ele vive com controle, né? Através de tratamento, mas ele vive feliz. Tem muita gente que vive feliz, né? Então, a gente tem que alimentar melhor para que haja um equilíbrio, né, no colesterol, no triglicérido, né, na diabetes, né, em tudo o organismo é preciso haver um equilíbrio, né? Então, o magnésio tem uma função importante, né, que é um mineral que nós precisamos, né, no nosso organismo, né, para o bom funcionamento, né,
do sistema nervoso, o controle do nível de açúcar, o controle da pressão. A gente sabe que o magnésio ele também ajuda a equilibrar a hipertensão, né? Pressão alta, evitar cãibra, melhorar, né, o controle do açúcar no sangue. Ele é bom para bastante coisa, né? O magnésio ele ajuda em todo sentido do organismo ele vai ajudar, né? E ele facilita também na expulsão, né, do problema, né? Por exemplo, a transmissão de impulso nervoso, e regula as contrações musculares, né? Ele ajuda muitas vezes a expelir as impurezas, né, do sangue, né? O magnésio é muito importante, né? Para todas as pessoas, né? Pessoas de todas as idades, eles precisam de magnésio, né? Então, a tabela a seguir traz, por exemplo, a tabela que fala sobre o magnésio, traz 25 principal fonte de magnésio da alimentação, como a quantidade desse mineral presente em 100 gramas de alimento. Por exemplo, cada 100 gramas de semente de abóbora torrada, vou repetir, cada 100 gramas de semente de abóbora torrada tem 550 miligramas de magnésio. É bastante, hein? É muito magnésio que tem na semente de abóbora. É claro, né? O preço da semente de abóbora está lá em cima mesmo, né? Ela é o preço elevado, mas é muito bom. Então tem 550 miligramas a cada 100 gramas. O arroz integral cozido, por exemplo, já tem 39 miligramas. É muito pouquinho, né? Muito pouco o magnésio que tem no arroz integral, né? Já o germe de trigo, por exemplo, tem 239 miligramas de magnésio, mas já é uma boa quantidade boa. Embora que a semente de abóbora é muito mais, como eu já tenho falado, né? A castanha do Pará, por exemplo, a castanha do Pará tem 376 miligramas de magnésio. Também é uma boa quantidade, né? Porque não é para a pessoa comer uma xícara de castanha do Pará e depois não comer mais, não. Nem que come duas castanhas ao dia. Vai ajudar com certeza, né? Vai ajudar, né? Por exemplo, semente de gergelim tem 351 miligramas de magnésio. Também já é uma quantidade boa. Não é tanto, não é muito, mas é uma quantidade boa, né? Tem o cacau puro em pó. O cacau puro também tem 351 miligramas de magnésio. Também é uma quantidade boa também. Semente de linhaça tem 392 miligramas de magnésio, né? A castanha de caju também tem 292 miligramas de magnésio. O grão de soja cozido também tem 86 miligramas de magnésio. Então, tem bastante. Magnésio está em todo lugar, né?
Amendoim tem 270 miligramas de magnésio, mas é cada 100 gramas. Você tem que contar 100 gramas, entendeu? Para poder saber, cada 100 gramas. Se não comer 100 gramas, não dá. Amendoim é 188 miligramas. Aveia tem 177 miligramas. E o tofu, né? Tofu grelhado, 60 miligramas. Isso é difícil, não é todo lugar que a gente vê esse produto, né? Chamado tofu, né? É difícil, né? O grão de bico cozido também tem 48 miligramas também. O grão de bico. O espinafre também, cru tem 79 miligramas cada 100 gramas, né? A selga cozida tem 86 miligramas. A selga cozida, né? Farinha de centeia integral tem 160 miligramas também, né? O quiabo cru tem 57 miligramas. A quinoa cozida tem 64 miligramas. O feijão preto cozido tem 70 miligramas, cada 100, né? E o tamarindo tem 92 miligramas. O queijo parmesão tem 44 miligramas. A merluza fresca tem 39 miligramas. O salmão cozido tem 37 miligramas. A pitache tem 109 miligramas. E a nozes tem 158 miligramas, né? Feijão branco cozido tem 47 miligramas. A ameixa seca tem 41 miligramas. Mas tem que contar que é cada 100 gramas, né? Cada 100 gramas. E geralmente, as pessoas que têm o controle do açúcar, ele tem que sempre medir, né? Numa balança 100 gramas. Por exemplo, se for comer uma fruta que ela é adocicada, não pode ultrapassar, né, 100 gramas. Sempre tem que ter uma quantidade controlada, nunca em excesso, né? Se comer um açúcar, ou seja, uma fruta, né? Se comer uma fruta, comer, por exemplo, 10 frutas doces, aí poderá subir, né, açúcar no sangue, que é a frutose, né? O açúcar da fruta chama-se frutose, né? Então, se é muito doce, que nem o caqui, né? O caqui, se comer muito caqui, porque o caqui ele é muito doce, né? Então está aí, né? Esse comentário, essa palestra que a gente tem que entender, né? Um adulto saudável precisa ingerir entre 310 miligramas a 420 miligramas de magnésio por dia, o que pode ser facilmente alcançado pela alimentação, né? Então está aí, né? Então, os sintomas, por exemplo, da falta de magnésio, a gente tem que anotar, né? Quando as pessoas têm falta de magnésio, ele vai sentir vários sintomas ou vários problemas, né? Que ele vai sentir, por exemplo, cãibra. Ele vai sentir tremores. A gente vê, né? Tem muitas pessoas que sentem tremores, né? Tremores, começa a tremer a mão. A pessoa que fica tremendo muito a mão, tremendo muito a cabeça, ou dando cãibra, é falta de magnésio. Então, a falta de magnésio dá cãibra,
Preste atenção, cãibra, tremores, dores muscular, né? Começa a doer os músculos, perda de apetite, não tem vontade de comer, cansaço, né? Tem aquela canseira tremenda, né? É falta de magnésio, apatia, náusea, vômitos. As pessoas têm náusea, têm vômito. Esquece, né? O pensamento esquece, né? Muita coisa, falta de memória. Fala uma coisa depois não a lembra. É falta de magnésio, né? Então, a gente não vai esperar pelo Criador, que o Criador vai fazer tudo por a gente. Não vai. Tem coisa que é a gente que tem que fazer, né? Então, o Criador, ele fala assim, ó, aqui está o deserto. Você tem que caminhar o deserto, você está com sede, tem que procurar água. Não vai ser fácil achar no deserto a água. Mas você tem que caminhar até que chega numa fonte, né? Até que saia do deserto, acha uma fonte, né? Assim o Criador deixou, né, os seres humanos, que cada um tem que se cuidar, cada um tem que se movimentar, né? Então está aí, né, que é isso daí, né? A pessoa que tem falta de magnésio, ele tem todos esses problemas, né? Fica travando a coluna, né? Tem gente que fica diariamente procurando médicos e não resolve o problema. Não resolve por quê? Porque o que ele está precisando é o magnésio no seu corpo, né? Ele precisa de mais magnésio, né? Então, isso é muito importante. Então, é esse o comentário desta palestra, né? Acesse os nossos links, o link de curso, né, que a gente deixa abaixo, né? E vamos com fé, coragem, perseverança, paciência, pensamento positivo, perseverança, né? Sempre aprendendo. Nunca ninguém sabe tudo. Nunca somos o dono da verdade. Precisamos aprender e sair da caverna, não voltar como aquele estatuzinho, né, da areia, né? Inclusive no Paraná, quando eu era criança, a gente via aquele estatuzinho, né? E no Paraná, naquela época, os meus pais, eles trabalhavam, meus pais, meus tios, né? Avós, eles trabalhavam na colheita de café. Então, na areia tinha aquele estatuzinho, né? Um estatuzinho pequenininho, bem pequenininho, e a gente mexia com ele, ele ia afastando para trás, né? Ele ia afastando, afastando, hein? É interessante, né? Aqui a gente não vê mais, né? Aqui não é todo lugar que a gente vê. Então, a gente não pode ficar andando para trás, para o retrocesso. A gente tem que evoluir para o bem, né? Não ficar achando que os regimes de outro país vai nos libertar. Não, quem liberta nós é a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ideologia, seita, coisas que é inventado pelo ser humano, não liberta. É claro, né, que a ciência é importante. São coisas que os homens estão procurando, que a ciência é importante. Mas não esses ensinos errados, né? Não vamos andar para trás, mas vamos evoluir para o bem, né?
Então fica essas dicas importantes para todos e até a próxima oportunidade.